Ô, Tati, e como nós pais podemos conversar com nossos filhos de forma natural e falar sobre a espiritualidade, sem colocar medo, sem trazer alguma crença? O que você poderia nos orientar? Bom, nesse caso, né, dessas crianças, elas aprendem sobre esse plano espiritual de uma forma muito natural, não precisa explicar. Ela Sim, acessa. Então, ela sente também, né? a melhor explicação é ela entender o que ela está sentindo, Sim. né? Então, já peguei criança, por exemplo, que via coisas, e aí a criança aprender a discernir, aprender a entender aquilo, e aí vai muito da família também, né? Porque tem famílias mais abertas, mais universalistas, e tem famílias que não. Então, isso fica muito, uma coisa muito de família para família, mas Sim, quanto mais a criança ela entender que isso é normal e como ela lidar com isso de uma forma normal, melhor. Porque a gente, né, podemos, por exemplo, eu mesma fui uma criança que o que eu lembro bem pouco da minha infância, eu tive um apagão assim que, né, até hoje eu brinco assim, eu falo que eu sou, como é que dá o nome? Eu sou um clone, porque eu tenho a memória mais de adulta do que de infância. sim. Mas eu lembro de criança de ver uma energia feminina, né, que eu falava, mãe, tem uma mulher de branco passando pela parede, tinha sempre esse ser, essa luz branca, na Uma verdade, mediunidade mesmo, né, né, que Tati? passava pela parede e estava Sim. sempre perto de mim, né? Então, assim, na minha família isso nunca foi reprimido, porque a minha mãe vem, né, ela foi criada, né, por uma pessoa, assim, que adotou minha mãe, porque minha mãe perdeu os pais muito cedo, então que tinha uma mediunidade que era do Isso. candomblé, então a minha mãe já tinha uma coisa, assim, Uma aberta para abertura mesmo, isso, meu sim. pai também, a minha avó, tanto que a minha história, se eu contar a minha história de nascimento, é uma coisa bem doida, assim, se quiser até conto, porque a minha avó, ela tinha muito respeito e muito amor por Cosme e Damião. Então, eu Sim. cresci na minha casa e na entrada de casa tinha umas imagens enormes de Cosme e Damião. Porque, assim, é uma história de nascimento com Cosme e Damião, para vocês entenderem. Quando a minha mãe foi pro momento lá do parto, parto normal, né? E ela tinha uma doutora particular, mas ela foi para um hospital público. E aí, como ela tinha essa doutora, ninguém queria, né, tocar na minha mãe, porque ficaram, vai chegar a médica dela, vai chegar a médica dela, e minha mãe morrendo de dor, já sentindo, tipo, eu tô morrendo, ninguém vai botar a mão em mim, chega logo médica, e minha mãe toda devota com todos os santos, começou, né, que todos os santos pedir que salve a minha filha, que não precisa me Sim. salvar, que salve a minha filha, e começou a pedir para Cosme Damião fazer promessa, e ela teve aquele momento que ela meio que desfaleceu, né, ficou, e ela sentiu que ela foi, viu um ser, né, bem iluminado, dizendo, volta, né, que ainda não é sua hora. E aí ela meio que voltou, encaixou no corpo de novo e viu a doutora chegando e tal, enfim, teve toda essa coisa dela pedir para Cosme Damião. Uns dias depois, meu pai foi me registrar no cartório. E naquela época, não sei se hoje ainda é assim, mas naquela época tinha que ter testemunha. E aí tinham dois rapazes lá sentados, ele perguntou se eles não poderiam ser testemunha lá, porque ele tinha ido sozinho. E eis que o nome de um deles, qual era? Cosme Damião de Oliveira. Então eu tenho na minha certidão de nascimento como testemunha, Cosme Damião tá lá. Documento. Aí você vai falar que é por acaso? Vai falar que a Não, espiritualidade não estava ali presente. estava ali ajudando sempre. Não é? Sim. Exatamente isso. Ô, Tati, vou aproveitar que você tá com alguns livros aí do lado para você indicar para nós. Como o seu canal já é bem espiritualista, imaginei indicar mais livros espirituais vai ser mais do mesmo. Então, eu trouxe um livro que eu já li umas 3, 4 vezes, né? E me ajuda muito, eu indico para muitos pais, esse livro, O Cérebro da Criança, né, de Daniel Siegel. Ele é um livro, ele é um neurocientista, e ele escreveu com a Tina Payne, e ela também é uma psicóloga, uma psicoterapeuta, mas esse livro é como se fosse o método Rashwa pelo olhar de um neurocientista. Tem uma linguagem muito simples,
muito explicativa dos hemisférios. Então, para os pais que querem entender mais como lidar com os comportamentos, com o cérebro realmente da criança, vale muito a pena. Aí tem a continuação, né, que é o cérebro do adolescente, Sim. que também é maravilhoso, fala muito sobre isso que eu falei da dopamina, desses padrões de tédio. E tem esse aqui, que eu também gosto muito, que é o Disciplina Sem Drama. E se a pessoa associar essas informações aqui com um processo de autoconhecimento, vai ajudar bastante. Agora eu tomei a liberdade de trazer 2 livros aqui, porque eu tenho muito livro em e-book, né? E não dá para mostrar. Esse livro aqui, um dos livros que realmente assim fez muita diferença na minha vida. Eu Te Amo, mas eu sou feliz sem você. A capa atual é até diferente. Esse livro aqui é uma versão mais antiga de Jaime Jaramillo, que é um mestre espiritual colombiano. Mas ele assim, ele fala nesse livro só sobre desapego, sobre esse verdadeiro amor. Eu li esse livro em 2010, não, 2010. E eu voltei a ler esse livro 9 anos depois, em 2019. E eu falei, gente, né? Outra visão, mas ele realmente ele é transformador para pessoas que querem trabalhar tudo isso que nos impede de manifestar esse amor, que é esse apego. E eu gosto muito, né, da Brené Brown. Esse livro é maravilhoso, A Coragem de Ser Imperfeito, que é você aprender a lidar com a sua vulnerabilidade. Então, busquei trazer livros aqui um pouco mais fora da caixa, né, para que se esse pai começar a entender esse livro aqui, ele já vai entender todo o apego que ele tem pelo filho, né, e transformar esse apego em amor, porque esse apego, esse controle, vai criar ali uma criação com aqueles filhos dentro desse medo, dentro dessa insegurança, não permitindo que a criança, muitas vezes, cria suas raízes fortes, porque ela vai ficar dependente eternamente de aprovação, de figuras de autoridade, do externo. Então é importante, né, se o pai puder ler bastante sobre esses assuntos, ele vai começar a entender que precisa dar algumas autonomias ali, de acordo, claro, com a idade, sem colocar, claro, a criança em perigo. Sim, incrível, Tati. Exatamente. Eu vou aproveitar, vou pegar a pergunta aqui da Dilma do chat, que ela pergunta aqui. Tati, como você trabalha a questão parapsíquica na criança e no adolescente? Eu acho que nos relatos eu falei um pouco, Sim. né? É exatamente isso. É a criança aprender a se conhecer de forma holística. Sim. Né? E é claro, se eu pego uma criança que tem já uma coisa mais ali forte da espiritualidade, aí a gente dá um direcionamento, mas ensina, como o próprio Igor, né, que veio no seu canal na live passada, fala que todos nós somos médium em algum grau, porque todos nós somos essa luz, né? Temos, e a comunicação com a espiritualidade é a nossa intuição. Então, a criança crescer em contato com essa intuição, ela crescerá em contato com a espiritualidade, sabendo, entendendo sobre tudo isso. Né? Então, por isso que aí eu explico desde das mentezinhas lá, as irmãs gêmeas no cérebro, mas aí explicando desde as energias. Então, tem todo um trabalho muito lúdico que ela vai aprendendo através das historinhas dos animais, e ela vai entendendo tudo isso. Sim. Até porque, né, a criança vem sem essa memória, mas a criança não, ela traz toda aquela bagagem que eu falei ali, das dificuldades, potenciais e qualidades de outras vidas já, né? Então, é uma folha em branco que eu estou vendo alguém colocou aqui, mas uma folha em branco no sentido da memória para poder ter a experiência nessa vida, que essa é a vida mais importante, como diz o texto, né? Que eu canalizei, essa vida mais importante. Mas você traz, por isso que você é atraído para aquelas determinadas energias e a numerologia, como nós falamos, daquele momento do planeta, da família, etc.